Olá, meu querido amigo! Estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria imensa estar com você para trazer informação de qualidade, inspiração e grandes profissionais para compartilharem as suas ricas experiências aqui conosco. E nesse sentido, então, hoje eu trouxe aqui um profissional da área de relações públicas, gente, que é uma área extremamente significativa, especialmente no momento em que nós estamos. É o momento, né, da era digital, da comunicação, que tudo está fervendo, né, aquela notícia de última hora, como que está acontecendo, como que o jornalista está realmente transmitindo aquela informação, né? Então essa complexidade, esses fatores todos que são aí estudados por esse profissional e mais, é ele o responsável por administrar tudo isso, né? Essa crise muitas vezes que se implementa através de uma informação que não foi muito bem direcionada, que não foi muito bem noticiada. Então a gente vai entender esse mundo das relações públicas, né, de uma forma bastante importante, hoje pormenorizada, com esse profissional que ainda não vou dizer para você quem é, mas espera aí que logo, logo você já vai conhecer e vai também entender um pouco mais dessa área tão importante. Além dele, também teremos aqui hoje as colunas do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo, as colunas também de direito imobiliário e de direito contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha. Então, gente, nosso programa, como sempre, né, está imperdível e, claro, você também vai acompanhar aqui conosco essa grande trajetória desse grande profissional que é a nossa inspiração de hoje. Então, esperem aí, nos acompanhem e vamos agora chamar o nosso patrocinador. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público, está no ar mais um Direito e Justiça, trazendo a boa comunicação para você, a informação séria, de qualidade, aquilo que você precisa saber, conhecer, sempre com inspiração, né? E hoje, claro, como eu já tinha sinalizado lá no primeiro bloco, nós estamos aqui com um grande ícone aqui das relações públicas, um grande professor, referência no nosso estado, que é o Marcos José Zablonski, professor da PUC Paraná. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Espero que a nossa conversa hoje seja inspiradora para os nossos ouvintes, né, telespectadores, e que a gente possa também contribuir aí para o desenvolvimento do conhecimento e desenvolvimento da informação. Ah, com certeza, professor. Você é uma grande referência aqui, especialmente, né, hoje, que a gente fala tanto, né, de comunicação, de cuidados que a gente deve ter, né, esse profissional tão importante das relações públicas que assessora não só pessoas, mas também empresas, né, a se posicionarem da forma correta. E nisso a gente coloca muito questões jurídicas, né, professor? Sim, você, inclusive, foi professor de cursos de direito, inclusive, né? Isso, da pós-graduação. Pós-graduação, né? Então, lá na oportunidade, sempre a gente tinha aquele contato com os alunos do curso de Direito, que estavam fazendo uma pós em alguma área específica, né? Imobiliária ou outras áreas, mas, ao mesmo tempo, tinha a questão da comunicação e a relevância da comunicação no processo, porque a gente está lidando com consumidores, nós estamos lidando com pessoas, com público, cidadãos, então todo esse aparato, ao mesmo tempo, há a necessidade de a gente se comunicar de forma adequada. Então, às vezes, um advogado defendendo um cliente ou defendendo uma corporação, organização, uma instituição, ele também tem que saber se articular junto à imprensa, junto ao público, ou até numa entrevista, saber... que é bastante comum, né, professor? E se articular de forma bastante clara, cristalina, para que o público e o cidadão tenham conhecimento a respeito daquele assunto e fiquem com uma informação mais cristalina, mais clara sobre aquela temática. Até porque tem questões, além de questões que a gente, né, realmente
trata e são necessárias relacionadas a posicionamento, a gente também não pode esquecer das questões éticas, né? Isso. Que aqui é um limiar, né? É. E cada vez hoje a ética passa por testes, né? Então, o nosso comportamento, a questão do compliance, a questão das relações humanas, a forma como você trata, temos hoje a questão da diversidade, temos as questões das minorias, o mundo mudou também nas relações. E a gente necessariamente tem que tomar muito cuidado com os valores, tomar muito questão com a questão ética, e faz com que esse conjunto de situações nos obrigue a ser mais vigilante e mais cuidadoso. Temos as questões aí, quando a gente fala da questão do Código Civil, do Código Penal, são questões que envolvem crimes de injúria, crimes outros que talvez as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento ou por negligência, não percebem o impacto da sua fala, do seu posicionamento. E por isso, tanto a questão jurídica quanto a questão da comunicação quase que caminham lado a lado, né? Nas grandes corporações hoje, necessariamente você pode produzir um material de comunicação para uma rotulagem, para um produto, ou vai fazer uma publicidade, vai fazer uma campanha de marketing, necessariamente vai ter que ter uma revisão jurídica para avaliar se está tudo dentro da legislação, dentro do que está determinado dentro ou no Código do Consumidor, na questão da ECA, tem vários cenários que precisam ser ponderados, né, para poder atuar. Então a comunicação acaba tendo que conviver dentro desse cenário também, né? Então você veja que, na verdade, né, quando a gente fala de comunicação, parece tão simples, né? De repente vai fazer relações públicas, mas o que faz um profissional de relações públicas, né? Qual é o papel dele, né? E nesse ponto é altamente significativo e imprescindível, eu diria, né? E tem várias situações, ó. Numa candidatura à campanha eleitoral, tanto para vereador, para prefeito, para deputado e tudo, há todo um conjunto, junto com o trabalho de dar visibilidade aos posicionamentos do candidato, tem todo um trabalho de legislação para que ele possa se candidatar sem ter nenhuma implicação no Tribunal Regional Eleitoral, sem que ele pratique algum tipo de uma questão ética ou de uma questão de valores que possam, de alguma forma, prejudicar tanto a candidatura dele, como também prejudicar aquele público que ele, de alguma forma, pretende atingir, né? Então, tem várias situações, isso. Tem nas organizações, quase que elas diariamente, tem o público interno delas, tem o consumidor, tem a relação com o governo, tem a relação com a sociedade como um todo, e tudo isso acaba tendo um papel importante na hora da presença das relações públicas ou dos profissionais de comunicação que atuam dentro desse cenário. Né? Olha, gente, tem muito para conversar aqui com o professor Marcos, mas eu vou chamar agora a coluna do Matheus Tiro de Castro, professor, porque ele fala sobre economia também, que é uma área muito importante aqui para nós, e depois a gente volta aqui para continuar conversando sobre essa magnífica profissão, carreira, que é de relações públicas e a abrangência toda aí que a gente também pode contemplar. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos um pouquinho a respeito do desempenho econômico que estamos vislumbrando para a economia brasileira, tendo aí em vista recentes desdobramentos envolvendo a inflação, a taxa de câmbio e também o patamar da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Bem se sabe que a economia brasileira tem obtido êxito em conseguir performar taxas de crescimento econômico bastante robustas para o padrão de uma economia periférica tal qual a economia brasileira, tendo aí apresentado um crescimento de 3,2% conforme revisão do IBGE para o ano de 2023 e também tendo aí um crescimento previsto entre 3% e 3,5% para o ano de 2024. Ou seja, são indicadores, ou melhor, são índices de um indicador bastante relevante e que acompanham-se justamente de um aquecimento que está sendo colocado ali no bojo do mercado de trabalho. A taxa de desemprego
atualmente está no patamar de 6,2%, sendo este o menor da série histórica iniciada em 2012. Portanto, temos aí um crescimento econômico robusto, caracterizado por um aquecimento do mercado de trabalho e também por ganhos reais nas remunerações dos trabalhadores, nesse sentido. Só que, por outro lado, existem muitos desafios que vêm sendo colocados para a economia brasileira, vinculados à desvalorização da taxa de câmbio e também à questão dos juros. Nós estamos vendo aí o crescimento da inflação, o crescimento do dólar ante o real e, consequentemente, dos juros, porque na medida em que, pelo regime de metas de inflação, naturalmente, haverá uma pressão para o aumento dos juros conforme a inflação vai aumentando espontaneamente, ou seja, o Conselho de Política Monetária elabora suas decisões pautando-se, sobretudo, neste regime, em grande parte. Ou seja, nós temos aí desafios, determinadas instabilidades macroeconômicas que acabam, de certa maneira, levantando problemáticas que o governo federal tem buscado enfrentar, de certa maneira. E um dos principais mecanismos pelos quais o governo tem tentado é justamente mediante o ajuste fiscal. Recentemente, o governo federal anunciou um pacote de ajuste fiscal, visando ali poupar em torno de 330 bilhões de reais até o ano de 2030, tendo aí justamente como foco programas sociais e também o arrocho salarial, isto é, o controle sobre a política de valorização do salário mínimo. Neste sentido, o mercado acabou não recebendo tão bem tal medida, porquanto compreende tais medidas como insuficientes para resolver o problema das contas públicas, tendo aí justamente em vista em um cenário no qual o dólar tem se desvalorizado também, de modo a pressionar ainda mais a inflação em função das pressões de custos provenientes do câmbio mais depreciado e também tendo aí em vista esse cenário de desequilíbrio externo, ou seja, um cenário que acaba, de certa maneira, prejudicando sobremaneira também a questão da inflação. E na medida em que os agentes econômicos compreendem que o governo não conseguirá conter a inflação por meio do controle dos gastos públicos, por meio do ajuste fiscal, a tendência prevista é de um aumento ainda maior da taxa de juros nas próximas reuniões do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Em linhas gerais, a minha perspectiva vai num sentido bastante crítico em relação a essa proposta, porque eu particularmente avalio que ela trará ainda mais instabilidade macroeconômica, ainda que ela se proponha a trazer uma maior estabilidade. Por quê? Porque o governo federal, de certa maneira, tem logrado um êxito associado ao aumento da taxa de investimento, ao aumento do consumo das famílias, né? E, sobretudo, com um grau de importância muito maior para esse primeiro, que é a questão do investimento, porque, de certa maneira, a capacidade produtiva da economia brasileira aumentou consideravelmente, permitindo que ela cresça num ritmo maior de maneira não inflacionária, por assim dizer. Mas, a partir do momento em que o governo federal tenta restringir o crescimento do salário real, de certo modo, através da política de valorização do salário mínimo, de uma restrição à política de valorização do salário mínimo, isso acaba, de certa maneira, retirando justamente o principal motor do crescimento da maneira que havia sido intentado pelo governo em seu plano, né, quando chegou ao governo ali no ano de 2023, né, com o atual presidente da República. Então, nesse sentido, acaba não trazendo mais crescimento e também não resolve diretamente o problema das contas públicas, porque o ajuste fiscal, neste patamar, ele é insuficiente, ainda mais levando em consideração esses déficits primários recorrentes, associados ao fato do governo gastar operacionalmente mais do que arrecada, e também levando em consideração o serviço da dívida pública, que no ano de 2024 chega ao patamar de 748 bilhões de reais, em grande parte vinculado aí ao altíssimo patamar da nossa taxa básica de juros da economia, da Selic. Então, existem, na minha avaliação, tendências que estão sendo desenhadas que apontam um crescimento mais moderado, né, o que não é necessariamente um problema, mas associado também a uma inflação relativamente mais persistente em função desses gargalos que se apresentam na estrutura de oferta, associados tanto ao câmbio e quanto a questões ali que envolvem
condições climáticas, etc., as secas que vêm acometendo o país, e aí tendo em vista também o patamar da nossa taxa básica de juros, que naturalmente também desestimulará sobremaneira o desempenho econômico da economia brasileira. Ou seja, nesse sentido, há uma perspectiva um pouco menos otimista para os próximos anos. Eu acredito particularmente que o desempenho da economia brasileira será inferior em relação ao que a gente tem visto tanto em 2023 quanto em 2024, tanto do ponto de vista de crescimento em si, quanto do ponto de vista de estabilidade das variáveis macroeconômicas. Nesse sentido, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, com o professor Marcos, nos dando a honra aqui da sua presença no Direito e Justiça, para abordar essa temática tão importante, falar também dessa carreira que é tão significativa e que realmente faz a diferença em tantas profissões, né, professor Marcos? Sim. Você comentou aqui tão bem, né, do impacto que uma boa atividade, um bom trabalho de relações públicas pode ter aí, por exemplo, até no âmbito jurídico, com um advogado, assessorando, né? Mas, professor, e quando a gente já tem o problema, quando a gente já está trabalhando aí com uma hipótese de macular ou de já ter uma imagem manchada perante aí a sociedade, diante de alguma situação, como que o professor pode contribuir ou como que o professor ensina na faculdade para os seus alunos, né? Isso. E aí para solucionar esse problema, né? Às vezes já desandou, né? Então a crise está instalada e o que a gente sempre coloca é que é o seguinte: a crise está instalada, rapidamente de identificar os pontos que essa crise, como é que ela está sendo colocada, aonde ela já está alcançando, né? E a partir disso tomar algumas providências. As primeiras providências é rapidamente identificar o que aconteceu, como que ele aconteceu e dar, de alguma forma, normalmente funciona uma nota de esclarecimento ou um comunicado para a sociedade a respeito, dando, às vezes reconhecendo, né, de preferência, reconhecer, por isso que a questão jurídica é muito importante, que o reconhecimento vai envolver implicações também legais, às vezes de indenização, e tudo isso tem que ser colocado a posteriori. Mas há necessidade, porque a sociedade também cobra isso. Como é que algumas empresas conseguem diluir ou diminuir esse impacto de uma crise? Quando ela já tem uma boa reputação, quando ela sempre foi uma empresa cuidadosa com a sua imagem, com a sua realidade, com os seus conceitos, a sociedade às vezes percebe, o consumidor percebe que aquilo foi um percalço, um lapso, um erro pontual, e aí ele consegue administrar melhor. O que ele não aceita, a sociedade não aceita, é quando isso se repete. Reiteradamente, né? E começa a repercutir. Então, ela cada vez vai ter mais dificuldades. Então, a gente sabe, por exemplo, na área têxtil, na área da moda, isso tem acontecido quase que frequentemente com problemas de emprego, quase que assim, não escravo, mas análogo à escravidão, e que algumas marcas que a gente já conhece tradicionalmente, e que reiteradamente estão envolvidas com isso. Então a sociedade começa também a questionar o comportamento, o comportamento e a reputação dessas empresas. Entretanto, tem empresas que de alguma forma elas reconhecem que cometeram erros, vão buscar alternativas e comunicam em vários momentos, em várias situações, ou numa coletiva de imprensa, quando é mais crítico, ou através de nota de esclarecimento, ou através de ações pontuais e divulgação dessas ações. Então temos casos aí, de alguns anos atrás, um banco novo foi questionado com relação à questão da diversidade, como é que eles recrutavam e selecionavam, e a alta direção dizia que naquele momento ainda não estavam discutindo essas questões internas. Repercutiu tão mal que as ações da empresa, o seu público focado, ficou incomodado, e eles tiveram então que o próximo passo foi reconhecer que eles deveriam rever os seus valores e suas políticas de cultura organizacional. Até mesmo posicionamentos diante da mídia. Isso, né? E aí o que eles fizeram? Contrataram uma empresa para cuidar
da cultura organizacional da organização. E aí, a partir disso, há quase que assim, uma providência. Então, estrategicamente, existe dentro da própria crise uma oportunidade de se recompor. É uma gestão de crise Crise, mesmo, exatamente. Né? Então, dando exemplo assim, a gente explica para os nossos alunos e explica também, da consultoria, fala um pouquinho sobre esses aspectos de como resolver. Às vezes um bom texto, uma boa apresentação, o porta-voz com credibilidade para se fazer aquela fala, né? E é claro, atrás tem toda uma estoragem, tanto jurídica quanto de aplicação de operação para resolver aquelas questões que vão ser feitas dentro de uma etapa, né? Então não adianta às vezes você colocar seus valores, sua missão e tudo, está tudo certinho, mas se internamente você não pratica. Exatamente. Que esse é outro problema que a gente observa às vezes, por isso que essa fragilidade de você falsear determinados comportamentos, em algum momento ele aparece, ele não sustenta e como se diz, quase que fica um risco, né? Fica uma nódoa e você precisa achar um caminho para evitar isso. Então, dentro da profissão também, a prevenção é muito importante. Por isso que a área jurídica, às vezes, está sempre, eles parecem meio chatos. Caminhando em conjunto. Porque às vezes eles são chatinhos, né? Tem que passar pelo jurídico, o jurídico diz que tem que ser assim. Lá vamos nós de novo, remando. Mas é porque tem que evitar, porque a prevenção é o melhor caminho, né? Isso. É por isso que a gente sempre fala que não dá, por exemplo, às vezes a gente olha as profissões de forma estanque, né? Relações públicas, o direito, a medicina, mas em determinado momento elas vão acabar se conversando, vão convergir, porque não tem essa independência toda. A gente precisa, para fazer um bom trabalho, nesse caso uma boa assessoria, conhecer a lei. Né? Ainda mais hoje em dia, né, professora? A gente está com tanta diversidade de informação, até mesmo linguística, né? Tantas questões. Sim, hoje o letramento da questão do racismo, temos outras questões da diversidade. Esse letramento de tomar conhecimento da linguagem adequada para falar, essa apropriação cultural e tudo, faz parte hoje do nosso escopo, aprendizado, né? Do nosso escopo, do nosso dia a dia. Por isso, nesse mundo que a gente está vivendo, mais leitura, mais conversa, mais troca, mais conhecimento, está dentro da nossa realidade, não dá mais para se isolar. Isso aí. Bom, gente, vocês viram aí, né? Muita coisa para a gente conversar ainda, mas agora eu vou chamar a coluna do Dr. Edilson Santos da Rocha com os contratos e também a coluna de Direito Imobiliário para a gente encontrar e também saber um pouco mais daquilo que a gente precisa sobre essa área tão importante do direito. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Santos da Rocha e hoje vamos falar sobre o contrato de Joint Venture. Para falarmos acerca do contrato de Joint Venture, primeiramente precisamos entender que o mercado imobiliário brasileiro tem experimentado uma grande transformação nos últimos anos, com um crescente aumento nas aquisições e fusões de incorporadoras. Nesse contexto, as joint ventures surgem como uma solução inovadora e estratégica para impulsionar o crescimento e a compulsividade no setor. Joint ventures são parcerias estratégicas entre duas ou mais empresas que visam desenvolver projetos específicos, compartilhando riscos e benefícios. No setor imobiliário, essas parcerias permitem que as incorporadoras sejam mais competitivas, aumentem sua escala de operações e diversifiquem seus portfólios. As joint ventures trazem algumas vantagens, como o aumento da escala, pois parcerias permitem que incorporadoras aumentem sua capacidade de desenvolvimento de projetos, compartilhamento de riscos, uma vez que reduzem os riscos financeiros e operacionais associados a grandes projetos, acesso a novos mercados, pois permite entradas em novos mercados e regiões, diversificação de portfólio, uma vez que possibilita o desenvolvimento de projetos em diferentes segmentos, como residencial, comercial e industrial, o aumento da competitividade, uma vez que pode melhorar
a posição no mercado e aumentar a visibilidade da incorporadora, o acesso à tecnologia e expertise a partir do compartilhamento de conhecimentos e tecnologias inovadoras. Porém, algumas desvantagens também existem, uma vez que pode resultar em prejuízos, pode haver divergências entre as empresas parceiras, pode haver desalinhamentos de metas e expectativas, pode haver desarmonia na divisão de tarefas e responsabilidades, pode haver dificuldade na tomada de decisões. Aí então entra o contrato de joint venture para tentar mitigar aí, todos esses problemas que podem ocorrer durante o exercício aí da parceria, né, dos projetos que vão aí ser executados pelas empresas. Então temos então que falar sobre o contrato de joint venture. O contrato de joint venture é um acordo entre duas ou mais empresas, então, para desenvolver um projeto ou um negócio específico. Aqui estão alguns detalhes importantes que geralmente devem ser incluídos nesse tipo de contrato. Dentre as cláusulas principais, temos a definição do objeto com a descrição clara do propósito e do escopo da joint venture. As partes envolvidas com a identificação das empresas participantes, seus papéis e responsabilidades. Duração, um prazo de vigência do contrato e condições para renovação ou rescisão. Contribuições, com a definição das contribuições de cada parte, né, seja com recursos financeiros, com tecnologia, com expertise. Propriedade intelectual, com a definição dos direitos de propriedade intelectual, né, e como esses serão gerenciados. Gestão e controle, com estrutura de governança, incluindo a composição da diretoria e processos de tomada de decisão. Finanças, com a definição das responsabilidades financeiras, incluindo investimentos, custos e distribuição de lucros. Cláusula de confidencialidade, de forma a proteger informações sensíveis de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, as condições para a rescisão do contrato e procedimentos para a dissolução da joint venture. Acerca dos aspectos legais, então, no Brasil, a joint venture não possui uma legislação específica que a regule diretamente. No entanto, os contratos de joint venture são regidos por um conjunto de normas e princípios do direito brasileiro, que inclui o Código Civil, as leis das SA. Temos então também aí a lei das sociedades limitadas, a lei de propriedade industrial, a lei de defesa da concorrência, uma vez que a formação de joint ventures pode ser submetida à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, o CAD, de forma a garantir que não ocorram aí práticas anticoncorrenciais. Então, o CAD então, está sempre de olho aí nesse tipo de parceria entre incorporadoras. A lei de arbitragem, né, uma vez que muitas joint ventures optam por incluir cláusulas de arbitragem, né, em seus contratos. Além dessas leis, é importante que o contrato de joint venture seja bem elaborado, incluindo cláusulas que especifiquem a lei aplicável, a jurisdição competente e os mecanismos de resolução de conflitos, de forma a garantir maior segurança jurídica e clareza das partes envolvidas. Temos também a questão do foro, né, com a definição do foro competente para a resolução de eventuais litígios, também a cláusula de arbitragem, né, para a resolução de conflitos, dentre outros aspectos que podemos citar: a definição de responsabilidades de cada parte em caso de danos ou prejuízos, medidas de segurança para a proteção de informações e ativos, e o compliance, né, a conformidade com leis e regulamentações aplicáveis. Grandes empreendimentos imobiliários ao redor do mundo foram viabilizados por meio de joint ventures, desde complexos residenciais até centros comerciais,
sendo que essas parcerias têm transformado paisagens urbanas e gerado oportunidades econômicas. Um exemplo notável é o desenvolvimento de grandes centros urbanos em cidades como Nova York e Londres, onde joint ventures entre construtoras e investidores têm sido fundamentais para o sucesso dos projetos. Embora as joint ventures ofereçam muitas vantagens, elas também apresentam desafios, e assim como a necessidade de uma comunicação clara e a definição de responsabilidades são fundamentais para o sucesso de tais parcerias. É fundamental, então, que todas as partes envolvidas estejam alinhadas e comprometidas com o sucesso do projeto. Além disso, é importante também estabelecer um contrato bem detalhado que defina os termos da parceria, incluindo a divisão de lucros, as responsabilidades e a resolução de conflitos. Eram essas as considerações da coluna de hoje. Espero que a presente discussão tenha sido rica e esclarecedora. Espero vocês em nosso próximo encontro. Olá, meus queridos amigos e amigas do Direito Imobiliário. Hoje nós voltamos aqui para falar um pouco sobre questões que envolvem dívidas e, sobretudo, aqui também questões que afetam as locações, gente. Nesse caso concreto aqui, a gente analisou e verificou algo muito significativo, especialmente aqui da ótica do direito imobiliário, né? Porque, como a gente fala sempre aqui, a gente quer aproximar você cada vez mais desses conhecimentos, desses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia. E aqui, gente, o que aconteceu? Nós tivemos, então, uma análise de um processo aqui que realmente resultou na impossibilidade de penhora dos valores dos aluguéis para pagamento da dívida que existia entre a locadora, a proprietária desses imóveis, com o credor. Então, neste caso, mesmo tendo o credor apontado a existência da dívida neste processo de execução, não foi possível penhorar o valor decorrente do recebimento dos aluguéis, justamente porque levou-se em consideração que aqueles valores que não chegavam aí na casa dos R$ 6.912,69, que é o mínimo fixado aí pelo DIEESE, eles não poderiam então ser penhorados, porque esta devedora justificou que aquele valor, que aquele ingresso de valores, então, era necessário para suprir aí as despesas básicas dela, ou seja, para manter a sua subsistência. E, nesse sentido, o relator do caso, então, entendeu que, de fato, como este valor não ultrapassava o mínimo estabelecido, não poderia ser penhorado para a finalidade, então, de pagamento daquela dívida. Então, gente, o que a gente quer dizer aqui, né? Que tanto para quem é proprietário, então, locador de imóvel, que tem uma dívida, quanto para o credor, que nós tivemos um entendimento recente neste aspecto, no qual levou-se em consideração que os valores recebidos a título de locação não poderiam ser utilizados para o pagamento desta dívida, ou seja, não poderiam ser penhorados justamente com base no fato de que eles, então, eram ali necessários e indispensáveis para a manutenção da subsistência dessa devedora. Então, gente, quando a gente fala de questão de dívida, etc., cada caso é um caso, né? Aqui a gente exemplifica para que você saiba que, eventualmente, se estiver passando por uma situação assim, tanto você, que é o credor da obrigação, quanto você, que é o devedor, que existem situações ou casos ou julgados que vão nesta linha que nós estamos trazendo. Mas isso não quer dizer que você, credor, não tenha direito de receber. A única questão que a gente traz à tona é o fato de que, havendo uma situação parecida com essa, que provavelmente, conforme esse precedente, haverá então a aplicação deste entendimento, mas isso também não quer dizer que você não poderá se servir
de outros meios, de outras formas, enfim, de buscar o seu crédito de alguma maneira aí, para que possa efetivamente satisfazê-lo, tá certo, gente? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês sobre essa questão envolvendo dívidas e que afeta especialmente o direito imobiliário, eu me despeço na certeza de ter podido aproximá-los um pouco mais dessa área tão importante do direito. Um abraço e até a próxima! Voltamos então aqui depois das informações aí das colunas de direito imobiliário e também da coluna de direito contratual, né, que fala sempre aí desses contratos tão importantes que a gente celebra no dia a dia, para conversar aqui, continuar essa conversa maravilhosa com o professor Marcos e também aqui, professor Marcos, trazer alguns pontos de dúvida, né, além daqueles que a gente já conversou, mas uns que são bem importantes aqui, especialmente no momento que nós vivemos, que é essa era digital, né? Tudo isso que a gente está enfrentando agora, né? Comunicação que, né, acaba de... A gente sabe tudo na hora que acontece, né? Antes era lá, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 dias para a gente conhecer, para a gente ficar sabendo, e hoje com essa era digital, o risco que a gente corre, né? De repente, uma informação equivocada, ou mesmo alguma informação até, de repente, como a gente falou nos blocos anteriores, algum crime, né? Enfim, ou uma informação que possa vir a ser reputada criminosa. Como que a gente faz para controlar tudo isso com essa era digital, enfim, né? Hoje há toda uma discussão também no marco regulatório, da questão da internet. Há um embate muito grande com os grandes players, com a Meta, com o antigo Twitter, né? Tudo é uma grande discussão sobre isso também. Mas dentro da nossa realidade, hoje, nós temos os influencers, e eles são, hoje, cada vez mais impactam a comunicação, impactam a informação, e temos que tomar muito cuidado com as fake news, que isso é um grande dilema e um grande risco. E as grandes organizações, e o próprio governo, hoje, todos os governos estaduais, municipais e federal, procuram, de alguma forma, ter equipes para monitorar a mídia digital, saber o que está sendo comentado, o que está sendo discutido, o que está dando mais views, o que está sendo ruído, e essas discussões acabam sendo necessários profissionais para articular e para perceber. Ao mesmo tempo que você vai fazer reações e fazer equipe de moderação para tentar melhorar esse processo, há uma necessidade, às vezes, de uma comunicação que extrapola a questão das mídias digitais, que vai usar, então, TV, vai usar os jornalistas, vai fazer uma coletiva de imprensa, vai buscar, de alguma forma, reduzir o dano ou reconstruir aquela narrativa que, às vezes, está pulverizada dentro das mídias. Então, hoje, um influencer tem 10 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, 7 milhões de seguidores. Tem os micro-influenciadores que também, dependendo da área local, acabam repercutindo também. Então, isso hoje é um grande dilema da nossa sociedade, né? Porque, ao mesmo tempo, com os processos de fake news, da uso de tecnologias que faz com que determinadas imagens ou determinados textos fiquem dentro de um escopo real, e ali, no fundo, às vezes, ele não tem nada de real, né? Então, essa realidade está muito presente no nosso cotidiano. Há uma necessidade da sociedade discutir e refletir sobre essas questões para que a gente possa ter uma vivência, uma convivência de forma mais adequada. Ao mesmo tempo, tem um lado positivo das mídias, que é essa instantaneidade, né? A gente sabe, agora nós tivemos hoje, porventura, a pessoa, de alguma forma, vai por informação, a gente soube quase em tempo real a indicação do Oscar, da nossa atriz, do nosso filme. Então, tudo isso entra dentro desse escopo quase que em tempo real, todo mundo recebeu. E em seguida, todo mundo recebeu, já todo mundo se manifesta. Todo mundo já começa a discutir, repostar, fazer seus comentários, fazer indicação. E isso, ao mesmo tempo, tem um jogo de futebol, tem um evento, tem
um show, né? Então, esse show está indo tudo bem, maravilhoso, de repente uma pessoa da plateia passa mal porque faltou água, faltou isso, vira uma crise. Então, essas discussões são muito instantâneas. E efervescentes também, né? Porque daí você tem que administrar, né, essa efervescência e também tentar sanar o problema, dependendo, né, aí de quem estiver envolvido também, que a repercussão pode ser catastrófica, né? Exatamente. Aí é uma busca, então, tanto de quem... E às vezes até chegar nas pessoas, a forma como... E também medir até que ponto aquele fato, aquela realidade vai emergir, vai viralizar ou vai fugir daquele controle. Então, às vezes, os gestores da área da comunicação, da gestão de crise, administram para observar se isso vai vai pulverizar, de repente, não, né? Exatamente. Então, nós temos esses cuidados e hoje precisa ter pessoas com esse discernimento para tomar a melhor decisão. E tanto líderes políticos quanto líderes empresariais, às vezes eles não têm a noção dessa amplitude, então eles precisam de gente que tenha essa visão, esses profissionais, e ouvir esses profissionais para que eles possam tomar as melhores providências, né, e reduzir danos ou talvez até amplificar aquela realidade. Isso, por isso a importância, então, do profissional das relações públicas, né? Inclusive ele está ali dentro do curso de jornalismo, né? Que é a área de comunicação, tem inclusive a Escola de Belas Artes, né? Isso, a Escola de Belas Artes lá da PUC, ela está dentro do escopo relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda, cinema e audiovisual, né? E dentro desse conjunto também temos o teatro, temos artes visuais, temos a música, né? Produção musical, que de alguma forma sempre entrelaçam, e não né? se limitando a também, né? Porque exato. Na verdade está em tudo, né? Tudo. Daí nós temos lá arquitetura e design também que estão dentro da própria escola e de alguma forma se articulam, né? O tempo todo a gente está articulando. Os jornalistas têm uma abordagem um pouco mais focada na informação, na troca, no registro dos fatos e tudo, e tem uma linguagem mais específica, e dentro dos canais, né, das mídias sociais, ou vai trabalhar no mundo dos jornais, da TV, do rádio, né? Daí tem a turma do cinema, do audiovisual, cada vez mais a gente está produzindo conteúdos, e tem que quase que fica um multicom, né? Na verdade, os nossos profissionais hoje, eles atuam de todas as formas. Os nossos professores lá circulam por todos os cursos, o pessoal está multifacetado, multifacetado, né? A gente até chama os nossos alunos lá de multicom, porque eles estão dentro desse contexto, né? Mesmo, sabe? Porque porque temos que nos prepará-los para essa realidade. E nós também temos que estar cada vez adequados a isso, né? Cada vez mais. Então, ficamos bem mais fortalecidos a partir disso. Essa nova realidade nos impõe, né, essa conexão maior com essas outras áreas do conhecimento, porque o mundo exige muito da gente hoje, né? Não dá mais para ficar limitado àquilo que a gente se formou, né? A gente tem que interagir, tem que conhecer. Um papa fala pelo Twitter, um presidente americano fala pelo Twitter, todo mundo se apropria hoje desses meios e estão se articulando, porque os meios em que a sociedade hoje também se informa. Isso. Né? Claro que tudo acontece, né? Isso, onde tudo acontece. Exatamente. E ali, depois os meios de comunicação como TV, rádio e a própria produção de conteúdo vão discutir com mais profundidade. Aí o público também quer sai da instantaneidade para conteúdos mais profundos sobre determinados temas, como a gente está fazendo aqui, né? Exato. Então, de algum momento, a gente se apropria daquela temática que às vezes passou muito de forma superficial para trazer para uma discussão mais profunda. Isso. Porque o leitor, o cidadão, busca também se aprofundar. Profundidade. Porque a gente está no mundo de, como a gente falou, né? Tudo muito instantâneo, né? As pessoas elas têm pressa. Elas não querem mais ficar muito mergulhando, porque o mundo exige, como a gente falou, está exigindo tanto da gente, que a gente precisa saber de tudo um pouco, e tudo tem que ser muito rápido, né? Por isso que diz que, né, o TikTok, muita gente segue e vai, porque é tudo muito rápido, né? Aquilo, né, tá sempre, né? E tem muita gente aprendendo pelo TikTok, né? Porque eles também aprenderam a linguagem, aprenderam matemática, e vão sistematizando
para que você tenha um aprendizado. Claro que você tem que buscar a profundidade, por isso as universidades têm um papel importante, Exato. por isso que os cursos paralelos que a gente possa desenvolver vão ser mais específicos, vão te dar mais suporte, né? Embasamento teórico, né? Porque senão a gente fica muito no raso e no superficial, não consegue nem dar o encaminhamento. Então há necessidade também de a gente tomar cuidado, fazer uma boa leitura, se ocupar, né? A gente rivaliza muito hoje com o celular, o smartphone, né? A gente sofre na mão deles. Mas a gente tem que dar um jeito de se afastar um pouquinho para que a gente possa ter uma leitura, nem que seja por algumas horas, se desafiar a ter uma leitura de um livro, para que você se busque uma profundidade em um determinado assunto. Isso, né? Manter o equilíbrio, né, professor? Porque acho que isso que está um pouco difícil. Difícil, né? Eu estou falando aqui, mas eu sofro também essas consequências. Parece que a gente não tem... Quando você começa a ler, não sei o professor, né, mas eu, quando começo a ler, eu já... Puxa, mas eu tenho que fazer tal coisa, e daí você já começa com aquela pressa, e daí parece que aquilo é tão demorado, e você já começa com aquela leitura dinâmica, né? Você quer devorar as folhas, né? E as folhas... E o próprio escritor, às vezes, ele vai nas minúcias, eu não quero ver essas minúcias, eu não quero ver esses detalhes. Não, eu já quero ir para o final. Me mostra logo os caminhos das pedras. Mas por quê? Porque a gente está viciado nisso aqui. Então a gente tem que fazer... Às vezes ele faz uma descrição do cenário, do lugar, que você, na época, 20, 30 anos atrás, quando a gente lia, a gente ficava imaginando aquele cenário, você mergulhava na história, parece que a gente estava lá dentro, né? E por isso a gente tem que recuperar um pouco dessa realidade, né? Mas a gente entende, né? Esse cenário do mundo digital, ele é mais fast, muito mais rápido as coisas, parece que cobra também da gente algo que o tempo está ficando cada vez mais escasso, e o tempo dos 24 horas ficou pequeno perto das nossas demandas e do como a nossa cabeça está pensando e articulando, né? Às vezes eu estou lá na academia fazendo uma... Eu consigo não pensar em nada, porque aquilo está pesado, está difícil, está me... Eu falei, nossa, eu consegui 50 minutos sem pensar muito, né? Porque eu estou ocupado mentalmente num esforço físico para manter. Então eu disse, ufa, pelo menos durante um tempo eu fiquei livre de qualquer pensamento mais... que leva a gente para vários lugares. Isso, né? Exatamente, né? Mas o mundo está aí, né? Hoje a gente tem que se adaptar, mas ao mesmo tempo resgatar. Isso. Eu acho que é essa a mensagem desse bloco e fica aqui para o nosso telespectador. Mas, professora, a gente ainda volta com mais um bloco. Vou chamar agora a fala do Ney Daniel sobre o sindicato e também as notícias da semana que ele traz para a gente. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no Estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal, soluções imobiliárias.
Voltamos então com o nosso último bloco aqui falando sobre essa temática tão importante, porque não é somente relações públicas, a gente fala sobre tudo aqui. Porque esse profissional, esse grande profissional, ele está nos auxiliando e deve, na verdade, nos auxiliar em tudo que fazemos, especialmente aqueles que estão aí nas grandes mídias ou mesmo nas redes sociais, em virtude aí de tudo que a gente já comentou nos blocos anteriores. Então, você que está pegando nossa entrevista agora, volta lá, entra no YouTube depois, ou assiste amanhã novamente aqui na emissora, porque você vai assistir na íntegra essa entrevista, que a gente falou dessa temática que não pode faltar aí para você, esse conhecimento que é essencial para tudo que a gente faz. Então, vamos lá, né, professor, porque a gente, assim, falou de vários aspectos, de responsabilidades, da importância do profissional, da conexão com as outras áreas, mas tem um ponto aqui que é nevrálgico, porque a gente tem desafios, não é verdade? É verdade. Então, quais são os desafios enfrentados pelos profissionais das relações públicas na era da transparência e da responsabilidade social? Então, quando a gente trata dessas questões de responsabilidade social, nós temos que considerar hoje que a questão da temática da sustentabilidade, ela não pode ser apenas algo que a gente fica falando, Só pautas, né? Pautas como aquecimento global, Uhum. mas aí temos várias abordagens que precisam ser discutidas. E as organizações, elas não podem mais se privar e se ficar alheias a essa realidade. Uhum. Então, no caso, todas as organizações hoje, de alguma forma, elas têm que ter essa visão de mundo, de que o planeta precisa da sua atenção e precisa do seu cuidado. Junto com isso, o planeta Terra, temos que cuidar também das pessoas que estão no nosso entorno, da nossa realidade. Essa diferença, essa desigualdade econômica, social, ela de alguma forma implica numa questão em que poucos têm muito e muitos têm pouco, e essa distribuição precisa ser mais igualitária para que o mundo também seja mais humanista, esteja mais próximo de um bem-estar social para todos. E dentro desse universo, as organizações, tanto as privadas quanto as públicas, como os governos, têm que ter esse cuidado de atender e buscar, de alguma forma, melhorar essas relações, principalmente com as comunidades mais carentes, com as minorias, com essa questão da migração, né? A gente antes falava muito pouco da migração, mas hoje a questão da migração, ou por causa de guerras, ou por causa de falta de alimentos, ou por falta de água, ou por algum tipo de conflito, questões políticas que as pessoas são obrigadas a migrar por várias razões. Então nós temos vários casos aí no Brasil, no mundo, não precisamos nem mencionar, mas aqui a gente tem vários imigrantes vindo da Venezuela, do Haiti, de outros países, que de alguma forma precisam ser acolhidos, porque eles estão quase... Ninguém quer sair do seu país, mas se obriga a sair. Aí nós estamos com umas questões hoje lá no próprio Estados Unidos, que em função do novo governo, que também vai, de alguma forma, implicar na nossa realidade, porque isso, de alguma forma, aflige o mundo inteiro, né? Então eu tenho esse cuidado. Por outro lado, as empresas também têm que ter cuidado hoje com os alimentos que produzem, com a informação desses alimentos, para que as pessoas possam cada vez sofrer menos com o problema de diabetes, sofrer menos com a questão da obesidade, das alergias. Então há algumas empresas que já tomam conhecimento de que elas têm que refazer o seu portfólio de produtos, porque percebe que aqueles produtos que antes vendiam e que estava tudo bem, hoje não podem mais estar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, essa questão da transição energética é uma outra questão que se coloca, porque o mundo também se esgota, né? Exato. E vamos agora ter a COP30 lá no Pará, e essa COP30 tem um objetivo muito claro de discutir a questão do aquecimento global, das questões ambientais, mas também das questões de novas formas de produção ou de consumo. Né? Então eu vejo... Consumo consciente, né? Isso, eu vejo isso como... Eu vejo muita juventude também fazendo reciclagem de roupa, você viu os brechós como eles passaram a ter
um papel assim Fundamental, relevante, né? é fundamental. As pessoas estão reciclando processos, se apropriando de outros produtos que funcionam, que dão certo, que não precisam comprar um novo. Então, eu preciso comprar, eu não tenho algo que já me atende. Então, às vezes, a responsabilidade social também está nessa questão de uma redução de consumo ou de um consumo consciente, né? Produtos com qualidade, para evitar também ficar comprando sem necessidade por causa do descarte. Então eu vejo essa perspectiva como uma coisa positiva. Por outro lado, essas relações com a comunidade. Então, uma empresa se instala numa determinada região, ela não pode ficar alheia aos seus muros, sem olhar o entorno e sem, de alguma forma, ter uma preocupação ou com a empregabilidade daquelas pessoas que estão no entorno, ou da informação, ou uma contrapartida entre o Estado e a organização para que ocorra um bem-estar ou alguma forma de interação com aquela comunidade. Não dá para ficar mais alheio. Então eu vejo esses são alguns dos desafios da nossa realidade, do nosso cotidiano. Claro que tem desafios enormes aí, mas se a gente fizer um pouquinho do nosso papel, né? No nosso papel, no nosso entorno, a gente já está cumprindo uma função muito social importante. É isso que a gente sempre fala, né? Porque muitas vezes pode parecer que a gente faz tão pouco, né? Porque, poxa, mas se eu fizer, só eu fizer, de repente, qual impacto vai ter? Vai ter um impacto. Sim. Nem que seja com o teu vizinho, no teu bairro, na tua cidade, mas vai impactar. E essa atuação pode gerar realmente aí uma reação em cadeia, né? Que vai trazer resultados, hora ou outra. Assim funciona também com aquilo que a gente faz aqui, professor, porque a gente busca inspirar pessoas, trazer pessoas relevantes aqui como o senhor, para trazer o seu conhecimento, para poder realmente compartilhar conosco, né? Sim. Tudo que o senhor vive, tudo que o senhor enfrenta, né? Toda a sua experiência de vida, pessoal, profissional. Então isso para nós é extremamente importante aqui e a gente quer fazer com que o nosso público possa, então, a partir da sua experiência, também se inspirar, também saber que pode chegar, que pode eventualmente mudar de carreira, que pode aproveitar os conhecimentos que já adquiriu com outra carreira, ou até mesmo, de repente, cursar aí, né, as relações públicas, né? E outra coisa, a gente diz assim, não é tarde mais para aprender. Tarde. Então, você está com 40, está com 50, está com 60, se sente vontade de aprender, de conviver, não se furte de ir. Hoje existem várias possibilidades, as universidades estão recebendo pessoas da maioridade, tem pessoas com 30 anos, será que é tarde? Não é tarde para nada. E se não dá para fazer uma faculdade, faz um curso, tem vários cursos que são gratuitos, ou tem cursos que são com preços mais acessíveis, e pontualmente vai aprimorando o seu conhecimento. Há falta de gente com conhecimento. Então, o mercado, o mundo está pedindo. Está sedento, né? Sedento de pessoas com conhecimento. Então, não se furtem de se abrir para o mundo, permitir-se conhecer mais coisas e se permitir a experiência da vida também. Exatamente, professor. Bom, infelizmente, né, o nosso programa está acabando. Eu agradeço muito, professor, por ter dispensado, né, parte do seu tempo aqui conosco. Sei que seu tempo é precioso, né, com inúmeras aulas, aí seu dia a dia é realmente muito corrido. Então, ter vindo aqui participar conosco é uma imensa alegria, uma satisfação. Espero que o senhor volte inúmeras vezes, possa trazer ainda mais experiências, né, para relatar com o nosso de outras público, coisas, né? Tem tanta coisa para a gente conversar. Também na área de estágios e tudo, a gente tem bastante experiência nessa área para falar com os jovens como tratar de algumas questões. Exatamente, porque a gente gosta de falar para todos os públicos, né? Porque todo mundo aqui está no seu melhor momento e se eventualmente não estiver, a gente sabe que pode estar, porque a limitação, como eu sempre falo, ninguém pode impor, somente nós mesmos, né? Então a gente tem que realmente pensar de uma forma diferente, não se limitar, não deixar ninguém te limitar e saber que você pode chegar e conquistar independentemente do seu tempo e que a trajetória é incrível, não importa onde a gente começa e sim onde a gente termina, não é? Sempre. Isso, olha para frente, toca, segue não se deixe se influenciar por questões, por comentários negativos, ou de alguma com medo, nada.
se atire. Isso aí. Bom, professor, mais uma vez, então, lhe agradeço. Tá bom? Tudo Tá de bom. bom para o professor e volte sempre que quiser. Muito obrigado. Tá joia. Bom, meu querido amigo, querido público, né, me despeço mais uma vez de você, sabendo que nós podemos, especialmente meu convidado especial de honra aqui hoje, pode levar tanto conhecimento para você e com certeza te inspirar. Um grande abraço e até a próxima semana.